Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dos subsídios da Escola Bíblica Dominical da Revista de Jovens. Nós estamos falando direto dos estúdios da ADMP TV e é sempre um prazer ter você conosco para acompanhar as nossas programações, em específico os subsídios da EBD. Olha, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, deixa também o seu like e deixa o seu comentário, porque isso nos ajuda no engajamento de nossas aulas. Mas, se você também quer nos ajudar ainda um pouco mais, compartilhe essa aula com mais pessoas, com um grupo da classe da Escola Bíblica Dominical, porque eu tenho certeza que mais vidas serão alcançadas e edificadas através do ensino da Palavra de Deus. Sem mais demora, pegue a sua Bíblia, que hoje usaremos bastante, a sua revista, o seu bloco de anotação, sua caneta e vamos lá para mais uma das aulas da Escola Bíblica Dominical. Vamos? Hoje nós falaremos sobre a 7ª lição da Revista de Jovens. Você já sabe que nós estamos falando a respeito de liderança cristã. E, para tanto, nós temos pegado diversos personagens da Bíblia Sagrada para extrair lições a respeito de liderança. Na última aula falamos sobre a liderança e o exemplo feminino na Bíblia Sagrada. Falamos sobre mulheres como Débora, como Uda, como Priscila, mulheres que foram extremamente importantes no quesito da liderança. E hoje não é diferente, nós pegaremos o personagem Davi como exemplo para extrairmos lições importantes para a nossa vida. O tema da aula de hoje é a liderança de Davi. Essa aula será lecionada no dia 13 de novembro de 2022. Ela leva como texto principal o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de 13, versículo de número 22, que diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Essa expressão, achei Davi, nos remete a chegar numa seguinte conclusão. Se achou, é porque estava à procura de. Se achou, é porque estava à procura de alguma pessoa e essa pessoa foi achada, no caso, Davi. O resumo da lição nos diz da seguinte forma: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Aqui está também a leitura semanal, é importante você fazer esse acompanhamento dessas leituras para que você possa trazer sempre o máximo de clareza possível na hora que você for lecionar a aula, a lição de número 7. O texto bíblico que eu quero ler com você se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao versículo número 7. Olha, eu quero ler com você para que possamos parar em alguns pontos e extrair algumas coisas de interessante no texto, desmiuçar alguns pontos que julgo serem importantes para a compreensão e para a clareza do entendimento dessa lição, a lição de número 7. Então vamos juntos, pegue a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Deixa eu lhe trazer familiaridade ao texto. Samuel é o profeta que o Senhor havia levantado naquela época, naquela geração. Lembrando que Samuel faz parte do final do período dos juízes. E Samuel é levantado como juiz, como profeta e como sacerdote. Além do mais,
Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando eu falo de primeiro rei, você sabe toda aquela trajetória que houve, o povo pedindo para que instituísse um rei sobre a nação de Israel, porque as demais nações estavam com reis sobre elas. E a única nação que não tinha um rei, que não tinha esse sistema monárquico, era a nação de Israel. E por invejar, por olhar para outras nações e querer ter o que as outras tinham, o povo vai aclamar um novo rei. E eles chegam até Samuel, pedem esse rei. Samuel, com o coração angustiado, com o coração entristecido, vai conversar com Deus e Deus responde para Samuel dizendo: Samuel, aquieta o teu coração, porque o povo não tem rejeitado a você, o povo não tem rejeitado a sua liderança, mas o povo tem rejeitado a minha presença, o povo tem rejeitado a minha liderança. E é nesse contexto que vai ter um novo rei de Israel, que é o próprio Saul, uma pessoa, um rei, a qual era formoso, a qual foi tirado de trás do gado, dos animais, e foi colocado como rei de Israel. Mas Saul subiu ao seu coração, Saul subiu à sua cabeça o reinado. E uma das grandes lições que podemos aprender é que tudo que substitui Deus em nossas vidas, ficaremos sem. Eu repito esta frase. Tudo que substitui Deus em nossas vidas, nós temos a tendência de terminarmos sem essas coisas. Nós podemos tirar como conclusão a história ou a parábola do filho pródigo, que quando o filho mais novo, ele almeja os bens, a herança, o dinheiro no lugar do pai, ele acaba ficando sem a sua herança, ele acaba ficando sem os seus bens, ele acaba ficando sem o seu dinheiro. Saul não foi diferente, porque quando Saul coloca o trono acima de Deus e substitui Deus pelo trono de Israel, Saul perde o trono. E vale a pena eu dizer uma frase para você: Saul amou tanto o trono que acabou ficando sem ele. Mas Davi amou tanto a Deus que acabou ganhando o trono. Não vale um glória a Deus no início dessa aula? Quer que eu repita essa frase? Eu repito. Saul amou tanto o trono que acabou ficando sem Deus. Mas Davi amou tanto a Deus que acabou ganhando o trono. Então é essa ideia de Saul, pela sua atitude, por aquilo que o seu coração almejou, substituindo Deus nele, é que Saul está sendo rejeitado. Então a palavra do Senhor para Samuel, que é o profeta, é: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deixa eu abrir outro parêntese e te dizer: não queira ser amigo de quem é rejeitado por Deus. Nunca queira abraçar um homem a quem Deus rejeitou. Nunca queira ajudar a quem Deus colocou na prova. Não estenda a mão para quem Deus encolheu os braços. A palavra para Samuel é: Samuel, para de ter dó de Saul, porque eu, o Senhor, já o rejeitei. Eu, o Senhor, já tirei ele da linhagem, já tirei ele da escolha, porque ele pecou. Pecou porque queria uma honra que não era dele. Pecou porque queria eternizar a sua imagem, em vez de eternizar a glória e a honra de Deus. Você pode entender melhor o que eu estou te dizendo se você ler o capítulo 15, principalmente do livro de 1 a Samuel. Então leia o capítulo número 15, que você vai entender aonde Saul, de forma brusca e de forma rebelde, errou contra o Senhor, errou contra os estatutos que o Senhor havia colocado. Então o Senhor continuou dizendo para Samuel: terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 2, porém diz Samuel: como irei eu?
pois ouvindo-o Saul, me matará. Então Samuel está dizendo assim, se eu sair para ungir um novo rei entre os filhos de Jessé o belemita, e Saul ficar sabendo disso, certamente morrerei, certamente perderei a minha vida. Aí o Senhor vai dar uma estratégia. Olha que estratégia fantástica. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor, vim para adorar ao Senhor. A estratégia que o Senhor está dando para Samuel é, Samuel, vai para adorar. A estratégia que eu estou lhe dando é a adoração, é o sacrifício, porque enquanto você adorar, eu te livro da espada de Saul. Enquanto você adorar, eu poupo a sua vida dos inimigos. Oh, glória a Deus! Deus está dizendo que a estratégia para o livramento, que a estratégia para o escape é adorar, é prestar culto, é prestar sacrifício. Glória a Deus por isso. No versículo 3, o texto continua dizendo, e convidarás então Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então o que Samuel deveria aguardar era uma confirmação, era uma palavra afirmativa a quem Samuel deveria ungir. Guarda essa informação. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo. Tiago, por que os anciões saíram da cidade ao encontro de Samuel, que estava vindo para aquela cidade, e eles foram tremendo? Essa palavra tremendo quer dizer com medo, receoso, com temor. Porque, na verdade, toda vez que o profeta saía da sua casa, da sua localidade, da sua terra, e ia visitar outra terra, ele tinha duas tarefas. Ou ele ia para amaldiçoar aquele povo, para amaldiçoar aquela cidade, aquela região, aquela terra, com uma palavra profética contra aquele povo, ou ele ia para abençoar. E dentro do abençoar, nós trilhamos uma outra seta, que é ungir uma nova pessoa a rei. Então, deixa eu repetir. Por que eles estavam tremendo? Eles estavam tremendo porque eles sabiam que se Samuel estava aproximando da sua terra, Samuel poderia ter duas tarefas. A primeira, trazer uma palavra de amaldiçoamento, uma palavra contra aquela terra. Ou Samuel estava vindo de forma pacífica para abençoar. E dentro do abençoar eu tiro uma seta, eu salto uma seta. Esse abençoar também significa em ungir, quem sabe, uma nova pessoa ao reinado. Então, por isso aquelas pessoas, elas vão com temor, elas vão com tremor e pergunta a Samuel, de paz é a tua vinda? Ou seja, tu vem para amaldiçoar, tu vem com palavras contra esta terra, ou tu vem com visita de paz, com palavras de paz? Versículo 5 continua, e disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Ó a estratégia. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Versículo 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas lembra que, na verdade, Samuel teria que esperar a ordem de Deus, a palavra de confirmação, para que então Samuel ungisse o novo rei. Mas até mesmo o homem como profeta, no caso Samuel, ele pode ser enganado pela aparência. Por isso que Deus vai adverti-lo alguns versículos na frente, dizendo, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O maior desafio de um profeta não é ver com os seus olhos, mas é ver debaixo da ótica de Deus. Porque às vezes o homem olha para alguém e diz, é um mendigo, é um maltrapilho, é uma prostituta. Mas quando nós olhamos pela ótica da graça, nós não vemos um mendigo, nós vemos um pregador. Nós não vemos uma prostituta, nós vemos uma futura líder do círculo de oração. A ótica da graça
é o desafio que todo profeta tem que ter. Não vê com os seus olhos, mas vê através da graça o que Deus está enxergando para aquela pessoa. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Olha a repreensão de Deus para Samuel. Samuel, pare de olhar a aparência. Pare de olhar a formosura e a beleza, as vestes, as vestimentas, a armadura. Não! Nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, somente dentro desses versículos, nós temos diversas lições para as nossas vidas. Diversas lições que nos ensinam e que nos trazem clareza para que possamos dar continuidade e então introduzir esse assunto. Vamos lá? Nessa introdução, eu coloquei 2 subtópicos importantes para que possamos entender. O primeiro, os detalhes sobre o texto bíblico da chamada de Davi, que nós acabamos de fazer junto. O segundo é sobre a liderança de Saul versus a liderança de Davi. Eu gostaria de citar alguns pontos para você anotar, para você compartilhar esse ensinamento que você está tendo aqui no subsídio da Escola Bíblica Dominical da Revista de Jovens. Primeiro ponto, quando Samuel chega até Saul, no capítulo 15, o texto vai dizer que no versículo de número 29, a palavra assim, ó, e também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Aí no versículo 30, disse ele então, Saul, olha o que Saul vai dizer. Quando Saul peca, quando Saul vai erguer um memorial, quando você olha lá para o versículo 26, você vê Samuel dizendo para Saul, não tornarei contigo porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. Tudo isso por causa de uma afronta de Saul à obediência da palavra do Senhor. Então, quando Saul rejeita a palavra do Senhor, o Senhor rejeita a Saul. Aí Saul, querendo se justificar, ele vai dizer no versículo 30, disse ele então, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo. Olha, Saul tinha pecado, mas queria honra diante do povo. Saul pecou contra Deus, mas estava preocupado com os homens. Saul feriu, rejeitando a palavra do Senhor, mas estava preocupado com as palavras dos homens. O problema é quando você erra e está preocupado não com o que Deus acha a respeito de você, mas com aquilo que os homens hão de achar a respeito da sua vida. Saul estava preocupado não com o seu erro, não com Deus, não com a palavra que ele rejeitou. Saul estava preocupado com o que os anciões diriam a respeito dele. Aí ele diz, honra-me. Ele pecou e queria honra. Porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor, teu Deus. Quer saber uma das diferenças da liderança de Saul e da liderança de Davi? Porque a liderança de Saul apontava para um Deus que estava longe, para um Deus que estava no outro, mas não estava nele. Agora a liderança de Davi consegue salmodiar dizendo, o Senhor é o meu pastor. Oh, glória a Deus! Enquanto a liderança de Saul é uma liderança que está longe de Deus, a liderança de Davi é uma liderança que está perto de Deus. Outra diferença, que o propósito de Saul foi em se afirmar no trono. Já o propósito de Davi era se afirmar em Deus. Que é outra característica, o coração de Saul. A liderança de Saul versus a liderança de Davi. Na liderança de Saul, o coração dele estava no trono. Na liderança de Davi, o coração de Davi estava em Deus. Quer saber outra diferença? A diferença é que Saul estava correndo atrás da honra,
Mas na liderança de Davi, quem tem promessa não precisa correr até o profeta, porque é Deus que manda o profeta para honrar o escolhido dele. Glória a Deus por isso. Não dá para você escrever no comentário alguma coisa aí? Essas lições que edificam as nossas vidas. Quer saber uma outra característica da liderança de Saul? É que Saul só queria o trono, Davi só queria Deus. Quando Saul perde o trono, Saul perde tudo. Quando Davi perde o trono por um momento, ele não perde nada, porque tudo que ele tinha ainda estava com ele, Deus. Por isso que ele diz, Senhor, retires tudo de mim, mas não retires a tua presença, não afaste de mim o teu espírito, porque Davi está dizendo, sem o trono eu caminho, mas sem a tua presença eu não posso. Sem as riquezas eu continuo, mas sem a tua presença eu não movo nem um passo sequer. Então dá para você entender sobre a diferença da liderança de Saul e a liderança de Davi? A partir disso, nós podemos adentrar o tópico inicial dessa revista que traz como tema Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha para cá, redobre a sua atenção. O sucesso de um líder não é obra do acaso, mas é resultado de uma formação. Muitas vezes uma formação lenta. Crescimento não é rápido. Nós não somos obreiros miojo, que é feito em 5 minutos, 3... Não. Nós não somos obreiros de fast food. Um verdadeiro obreiro, um verdadeiro líder é formado de forma lenta. A semente, quando enterrada em terra, ela não cresce do dia para a noite. Ela tem o seu processo. Da mesma forma, o sucesso de um líder, muitas vezes, é um processo, uma formação lenta como a formação de uma semente. A segunda característica da formação de um líder, que é uma formação dolorosa. Para que haja crescimento, muitas das vezes é necessário passar pelo processo doloroso. Quando alguém vai na academia e está nos primeiros dias, pega aqueles pesos, faz aqueles exercícios, talvez fica com dores no dia seguinte. Aí as pessoas dizem, é porque o meu peitoral está dolorido, o meu bíceps está dolorido, o meu tríceps está dolorido. Por que está dolorido? Porque está passando pelo processo do crescimento. Para que haja crescimento, é necessário que haja pequenas frações de lesões, que haja pequenas lesões musculares, para que essas pequenas lesões se transformem em crescimento, se transformem em massa, que aconteça uma hipertrofia muscular. Então todo crescimento, todo processo, toda formação, ela passa pela segunda característica, que é a formação dolorosa. Porque, afinal, a formação é regado por grandes desafios que todo líder passa. Por isso eu reafirmo para você, o líder cristão de sucesso não é resultado de um dia, não é resultado de poucos anos, ele é resultado de vários fatores e de vários desafios que foram vencidos. O preparo de Davi não pode ser diferente. Pode ser notado que desde o dia da juventude de Davi, Deus estava preparando Davi para uma grande obra. Ora, não temos muito sobre a infância de Davi, mas percebe-se que o coração de Davi era voltado para as coisas de seu pai, Jessé. Ele não venceu Golias quando fazia parte do exército de Saul, não. Davi venceu Golias quando foi à batalha por obediência ao seu pai. Foi Jessé que disse para Davi em 1 Samuel capítulo 17, versículo 17 ao versículo 58, dizendo, Davi, vai ver como teus irmãos estão. E então Davi só vence Golias quando ele obedece o seu pai a ir à guerra para ver como seus irmãos estão.
Davi não foi chamado para ser ungido enquanto estava na batalha, mas sim enquanto cuidava das coisas do seu pai, enquanto cuidava do rebanho do seu pai, enquanto cuidava dos interesses do seu pai. Nós observamos isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo número 23. Porque muitas pessoas acreditam que para serem grandes, para estar em posição de destaque, precisam sempre estar ali, a visão de todos, em posição de destaque, em posição grandiosa. Mas a verdade é que tudo que precisamos para sermos ungidos é estar envolvido com as coisas do Pai, é estar em obediência ao Pai. Isso é muito forte, irmão. Meu coração se alegra, minha alma jubila, porque para ser ungido do Senhor não precisa ter dinheiro no banco, não precisa ter sobrenome importante na praça, não precisa estar em posição de destaque, não precisa ser tido como grande ou como a grande. Para ser ungido do Senhor, precisa estar envolvido com as coisas do Pai. Deixa eu perguntar, tu está envolvido com as coisas do Pai? Tu está em obediência às coisas... Eu estou arrepiado aqui. Tu está em obediência às coisas do Pai? Para que eu vou querer ser grande diante dos homens se Deus usa apenas os pequenos? Ora, Davi era do campo e Deus escolheu. Gideão era o menor da família, e a família de Gideão era o melhor da sua tribo, e a tribo de Gideão era o menor das tribos de Israel. Mas Deus escolheu Gideão. Os discípulos de Jesus eram pessoas simples. Então para que tu está querendo ser grande? Você não sabe que o grande Deus abate e que o pequeno ele exalta. Então para que você quer ser grande? Para que quer estar em posição de destaque? Queira estar onde Deus te chamou. Queira estar aonde você possa estar envolvido com as coisas do Pai, assim como Davi no campo estava envolvido ao interesse com as coisas que interessavam ao seu pai. Davi foi esquecido pelos homens. Quando Samuel chega a Belém, na casa de Jessé o belemita, todos os filhos de Jessé estavam em volta da mesa. Mas Jessé fala assim, todos os meus filhos estão aqui. Aí Samuel olha para um, Eliabe, Abinadab, Samar, passo 7 filhos. E Samuel diz assim, o Senhor não deu palavra afirmativa para nenhum. Olha para Jessé e diz, ainda tem mais jovens? Ainda tem mais mancebos ou são apenas esses? Aí o interessante, Jessé diz, ainda tem um. Ainda tem um jovem, ainda tem um mancebo, ainda tem um filho. Davi foi esquecido na reunião, esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Tu pode ser esquecido por muitos, mas Deus não te esquece desse campo. Alguém vai trazer uma frase dizendo, aquele que não é visto não é lembrado. Eu discordo dessa frase, porque Davi não foi visto, mas foi lembrado por Deus. Não precisa puxar saco de ninguém. Não precisa ficar mandando mensagem, forçando porta, forçando e pedindo. Não. Tu pode não ser visto pelos homens, mas Deus está te vendo nesse campo. Deus está te vendo nesse trabalho. Deus tem visto que você está envolvido com as coisas da casa. É melhor estar no campo e ser lembrado por Deus do que estar no trono e ser rejeitado por Deus. Eu repito, é melhor um Davi esquecido no campo, mas lembrado por Deus, do que um Saul que estava no trono, mas rejeitado por Deus. Quando Davi foi ungido rei, no capítulo, nós vemos isso, e eu faço questão de ler com você, falei que nós vamos usar a Bíblia hoje, hein? Então pega a sua Bíblia aí, Salmo Salmo é número, né? Salmo número 89, verso de número 20, diz assim, olha, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. O próprio Deus ungiu. E tem uma característica que eu queria afirmar para você, que quando fala que Samuel pegou o vaso, esse vaso era um chifre de carneiro.
que estava no interior desse chifre de carneiro o óleo de unção. Deixa eu voltar aqui. O óleo de unção. Tá? Então pegue essa característica, é muito importante. Esse vaso, na verdade, no hebraico, é um chifre de carneiro para que ungisse o novo rei de Israel. Então, quando Davi foi ungido rei pelo próprio Deus, às mãos de Samuel, ele não foi direto para o trono. Antes de ocupar o trono, ele voltou para o campo. Porque todo aquele que tem uma promessa, ele passa pela fase do processo, do anonimato, pela preparação. Agora eu trago essa frase que eu escrevi na minha Bíblia. Eu sei que não vai dar para você ver, mas é por isso que eu gosto de escrever na Bíblia. A minha Bíblia é toda rabiscada, olha. Não sei se dá para você ver, mas se der para você ver, você vai perceber que ela está toda arriscada, escrita. Isso foram estudos que eu fiz há muitos anos e quando a gente volta em algum assunto eu lembro. Ah, a Bíblia fulano de tal, eu escrevi algumas anotações. Eu pego e posso usar. Olha o que eu escrevi nessa Bíblia, olha aqui, ó. Deus já tinha preparado o trono para Davi. Na hora que Samuel desceu o óleo, o chifre de carneiro, sobre a cabeça de Davi, Deus já havia preparado o trono. Só que agora, Deus estaria preparando Davi para possuir aquele trono. Eu vou repetir, presta atenção. Deus já tinha preparado o trono para Davi. Mas por que Davi não assentou no trono imediatamente? Porque agora Davi voltaria para o campo e Deus estaria preparando Davi para o trono. O trono já estava preparado. Agora era Deus preparar Davi para assumir o trono. Sabe o que eu acho lindo? É porque na cabeça de Saul estava a coroa, mas na cabeça de Davi estava a unção. Oh, glória a Deus. Ô, irmão, dá vontade de falar até em mistério. Eu sinto a presença de Deus nessa aula. Na cabeça de Saul estava a coroa, mas sobre a cabeça de Davi estava o óleo da unção. Diga para mim, o que adianta ter a coroa, mas não ter a unção? O que adianta ter o dinheiro, mas não ter a unção? O que adianta ter o terno do ano, mas não ter a unção? O que adianta ter o talento para cantar, mas não ter a unção? O que adianta pregar bem, ter a boa oratória, mas não ter a unção? O que adianta ter o cargo, mas não ter a unção? O que mais vale não é a coroa, o que mais vale é a unção na cabeça. Mas sabe o que me chama a atenção? Que muitos não acreditaram em Davi. Mas aos poucos as pessoas foram reconhecendo que Deus havia o chamado. Jonatas, filho de Saul, teve a percepção de que o Senhor Deus havia escolhido e separado Davi para substituir o seu pai Saul. Nós vemos isso em 1 Samuel capítulo 23, versículo 17. O próprio Saul veio a reconhecer que Davi foi a escolha de Deus para reinar no seu lugar. Vemos isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 16 ao versículo 20. Abigail também foi sensível e pôde notar que Davi foi uma escolha divina para constituí-lo rei sobre Israel. Nós vemos isso em 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 28 ao versículo de número 30. Tiago, depois de tudo isso que você falou, e eu acredito que você já está anotando, parando essa aula, escrevendo, anotando no celular, no bloco de anotação, seja onde for, a pergunta que salta é, Tiago, quais foram as qualidades de Davi? De forma rápida, eu listei algumas. Primeiro, uma das qualidades de Davi é que Davi é filho. Antes de ser rei, ele é filho. Nós vemos isso em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Segunda característica, qualidade. Davi era obediente. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 ao versículo 22. Terceira qualidade extremamente importante. Davi era humilde. A humildade independe do lugar em que se vive. Trata-se de um estado de espírito e fruto da ação do Espírito Santo, que capacita o crente, principalmente o líder cristão, a demonstrar isso em ações e reações, conhecidas as pessoas que o cercam. Conhecidas as pessoas que o cercam. Porque quem é humilde não bate no peito e sai dizendo, eu sou humilde, porque acabou de se tornar orgulhoso. Mas quem é humilde, ele age através das ações e reações
as pessoas que o cercam começam a ver, essa pessoa tem a ação do Espírito Santo que gerou o fruto da humildade. Quarta característica ou qualidade, Davi fez de Deus sua prioridade. Quinta qualidade, Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus. Salmo 89, verso 20. Atos, capítulo 13, versículo número 22. Quando fala Davi, homem segundo o coração de Deus, está dizendo Davi, homem que tem o seu coração alinhado segundo a vontade de Deus. O seu coração pronto e de igual pensamento, de igual propósito, em obediência à vontade do Eterno. Sexta característica ou qualidade, Davi é íntegro. Isso é lindo. Posso ler com você o Salmo 78? Salmo 78, deixa eu achar o verso aqui. Salmo 78, pulei. Salmo 78, versículo de número 72, aqui. Olha o que diz. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Aqui está falando de mãos de combate, que está falando da perícia, da forma e da destreza que Davi tinha em suas mãos. Mas o que me chama a atenção é, assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração. Davi é íntegro. A integridade de alguém não tem relação apenas com as questões morais. Antes, também tem a ver com aquilo que é inteiro e não fracionado. Sendo assim, uma pessoa íntegra é alguém que, independente do lugar ou da circunstância, não negocia valores, não negocia princípios, além de ser alguém que se entrega inteiramente em tudo que se propõe a fazer. A plateia não mudava o coração de Davi. Ele enfrentou o gigante Golias na presença de muitas pessoas, mas enfrentou também o urso e o leão, quando nenhuma pessoa estava vendo além de Deus. A plateia, os aplausos, os elogios não mudaram o coração de Davi, pois o seu coração era íntegro. E tudo que ele fazia, seja diante das pessoas ou seja no campo em anonimato, ele fazia com o seu coração inteiro, com uma entrega inteiramente. Vale glória a Deus, aleluia por isso. Isso é lindo demais, irmãos. Mas então nós podemos alcançar a segunda lição dessa revista, ou dessa lição que nós estamos, a lição de número 7, que é a liderança de Davi. Davi foi um homem que viveu sob o domínio do Espírito Santo. Nós vemos isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, aonde o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. Essa ideia do hebraico de apoderar-se é separar, é chamar para, é ter para si para o seguinte fim. A humanidade de Davi, claro que não pode ser esquecida, pois é por meio da humanidade, das falhas, dos erros de Davi, é que vemos a graça divina sendo acentuada. Os méritos dos seus feitos passam a ser somente de Deus. Claro que eu estou falando sobre as qualidades, eu estou falando sobre o domínio do Espírito Santo, mas em hora nenhuma eu estou anulando e me esquecendo da humanidade de Davi, do seu erro, das suas falhas, que até mesmo em seus erros, Davi nos ensina para que não venhamos cair no mesmo buraco. Davi reconhecia o valor inestimável do Espírito Santo em sua vida. Tanto é que, como eu já disse, quando Davi perde o trono, Absalão está vindo para roubar o trono, depois de ter roubado o coração do povo. Davi sai do trono, perde o trono, mas Davi ora no Salmo 51, verso 11, Senhor, não afaste de mim o teu espírito, não retires de mim a tua presença, porque sem a unção do Espírito Santo nada podemos fazer. É como Jesus diz em João capítulo 15, versos número 5, sem mim nada podeis fazer. Quando não há unção, as coisas são feitas pela metade, os feitos são fracos
ou até mesmo nulos. Mas Davi sabia reconhecer o valor inestimável do Espírito Santo e reconheceu dizendo: eu perco o trono, mas não posso perder o teu Espírito, não posso perder a tua presença, porque é de valor inestimável para o coração de Davi. Davi tinha Deus como centro da sua liderança. Uma vida centrada em Deus é quando a comunhão com Deus é mais importante do que o trabalho para esse líder. Cuidado para não inverter valores. Cuidado para não valorizar demais a sua liderança e esquecer da comunhão com Deus. Cuidado para não valorizar demais o serviço e esquecer de Deus. Cuidado para não valorizar demais as terceiras coisas e esquecer do principal, que é a comunhão com Deus. Davi enfrentou Golias. Olha como é que Davi tinha Deus como centro. Davi enfrentou Golias não para honrar o seu nome, mas para honrar o nome de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Na batalha, Davi não confiou em si para ser vitorioso sobre Golias. Davi confiou em Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 46 e versículo 47. Quando Davi sai vitorioso da batalha de Golias, o mérito e a vitória não é dedicada a si mesmo. A vitória é dedicada a Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 ao versículo 37. Davi reconheceu Deus como centro de sua vida. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16 ao versículo 27. Davi tinha Deus como centro da sua vida de tal maneira que consultava a Deus em suas decisões. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 23. Davi tinha tanto Deus como centro da sua vida e liderança como rei, que tinha o desejo unicamente de agradar a Deus. Segundo Samuel, capítulo 24 e versículo 24. A liderança de Davi, portanto, foi marcada por qualidades aonde vemos e observamos que Deus era o centro da sua vida. Quer saber? Outro fator lindo da liderança de Davi é que a liderança de Davi foi marcada por saber potencializar e ganhar a simpatia do povo. Tanto ganhava a simpatia do povo que o povo entoava hino, as mulheres entoavam hino, dizendo: Saul matou 10, mas Davi matou 100. Saul matou 100, mas Davi matou 1000. Saul matou suas dezenas, mas Davi matou suas milhares e milhares de pessoas. Elas entoavam cânticos, porque Davi conquistou a simpatia do povo. Ora, Davi soube potencializar as qualidades das pessoas quando estava na caverna de Adulão, no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Davi fugindo, entra na caverna de Adulão e ali estava 400 homens difíceis de conviver. Homens endividados, homens aflitos, homens angustiados, homens covardes, mas que Davi investiu. Sabe o que é liderança? É você influenciar, é você investir em quem ninguém dá nada. Davi, portanto, foi um líder que potencializou o que os seus liderados tinham de melhor. Enquanto todos olhavam para os 400 homens e viam o que eles tinham de pior, Davi olhava para eles e via o que eles tinham de melhor. Davi potencializou o que os seus liderados tinham de melhor, fazendo dos covardes valentes. Capítulo 23, versículo 8 do segundo livro de Samuel. Dos aflitos, valorosos. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 22. E dos endividados, valiosos. Versículo 14 do primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. As pessoas viam em Davi a imagem de quem poderiam seguir. E Davi influenciava pessoas, porque isso é ser líder. As pessoas seguiram o exemplo de Davi em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 ao versículo 9. Leia esses versículos que eu estou citando para você, para que você possa entender todo o contexto. Deixa nós corrermos mais um pouco para entrarmos então no tópico terceiro, que fala sobre os aspectos práticos da liderança de Davi. Davi foi um líder
que soube honrar alianças. Afinal, Deus é um Deus de alianças. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Isaac, Deus fez aliança com Jacó, Deus fez aliança com José, Deus fez aliança com Israel. Deus é um Deus de alianças. E Davi soube honrar as alianças que ele fez. 5 grupos de amigos que se apresentaram a Davi em diferentes situações e momentos, e Davi honrou a aliança. Primeiro grupo, Itai, o Eteu, ou melhor, o Geteu. Nós vemos isso, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo 19, versículo 19. Segundo grupo, Zadok e Abiatar, segundo o livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23 e versículo 24. Terceiro, Uzai, o amigo de Davi. Davi manteve a aliança com seu amigo até o final. Segundo o livro de Samuel, capítulo 15, versículo 32, fala sobre a aliança com Uzai. Davi manteve a aliança de Sob, de Maquir, de Barzilai, em segundo o livro de Samuel, capítulo 17, versículo 27 ao versículo 29. Davi manteve a aliança com Joabe, no segundo livro de Samuel, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo número 2. Nunca se esqueça de que Davi foi um líder que fez amigos, foi um líder que fez amizades, nenhuma liderança é solitária. E não somente isso, ele soube fazer aliança e honrar essas alianças. Esse princípio, eu escrevi aqui, é visto na atitude em honrar o concerto que fez com Jonatas. Eu pego esta perícope da revista de apoio que diz assim, olha, esse princípio é visto na sua atitude em honrar o concerto que fez com Jonatas, a aliança que fez com Jonatas, ao cumprir a promessa de proteger, cuidar, dar guarida aos seus descendentes, mandando buscar a Mefibosete, filho de Jonas. Jonas morre, Davi faz essa aliança que cuidaria, que guardaria em segurança a descendência de Jonatas, e Davi cumpre essa aliança quando manda chamar Mefibosete e coloca Mefibosete para se assentar na mesa do rei, mandando buscar Mefibosete para que este sempre fosse bem-vindo no palácio. Acompanhe essa história no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 14, versículo 17, versículo 42, 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao versículo de número 13. Para terminar, Davi era um líder justo. Sobre essa esteira, Davi pautou a sua liderança na justiça, como se vê no pedido que ele fez ao Senhor no Salmo 23, verso 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi era um líder justo e fez esse pedido para Deus: guia-me pelas veredas da tua justiça. Que possamos ser líder, que possamos ser homens e que você possa ser mulher justa perante o Senhor. Davi, ele tinha na consciência que a justiça garantiria o cuidado, a proteção e a provisão de Deus. Nós vemos isso em Salmo capítulo 37, versículo 25, diz assim: fui moço, mas agora sou velho, mas em toda a minha vida eu nunca vi o justo ser desamparado. Aquele que é justo não tem desamparo, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Oh, aleluia! E eu termino dizendo, o seu compromisso com a justiça, o compromisso de Davi, é bem retratado na divisão que fez dos despojos por ocasião da batalha vencida em Ziclag. Leia 1 Samuel capítulo 30 para você entender a história de Ziclag. Quando repreendeu alguns com as seguintes palavras, deixa eu entrar só no contexto para você entender. Ziclag tinha que ser invadida. Os despojos tinham que ser conquistados. As famílias tinham que ser libertadas. Só que Davi foi. A metade dos homens ficam pelo meio do caminho e outra metade vai. Os que vencem a batalha de Ziclag dizem, é tudo nosso. Só que Davi tinha um senso de justiça. Então no capítulo 30, versículo 24 do primeiro livro de Samuel, ele diz: porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem no meio do caminho.
Isso é justiça. Todos são guerreiros, todos são valentes. Ah, mas os que ficaram faz parte também. Aí Davi diz, igualmente, repartirão. Eu concluo essa aula dizendo para você, eu concluo aqui, vai passar o slide, pronto. Eu concluo dizendo para você, estudamos a respeito da pessoa de Davi e seu chamado. Aprendemos também a respeito de alguma das suas qualidades. Davi cometeu muitos erros e também acertos. E o sucesso de sua missão foi sua humildade e dependência de Deus em meio aos bons e em meio aos maus momentos. Assim, nós terminamos mais um do subsídio da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.